Olá, vamos começar então aqui com a nossa aula 3. Na aula 3, a primeira coisa que nós vamos fazer é instalar o Quick Capture. Então podemos vir aqui, tem umas coisinhas novas para brincarmos. Quick Capture Pro. Instalação super simples, algumas coisinhas de .NET aqui, né, coisa antiga. Se você tiver outros, tipo C++ 2015, que já foi instalado no servidor, ele já não vai pedir. Se for uma estação zero, será um pouco maior as necessidades. Beleza, tá aqui o instalador. Sem segredo, avançar. Ótimo, instalado o Quick Capture. Tá aqui. Queria enviar ele para fora. Pronto, beleza. Então ele fica junto aqui, pertinho do Auto Capture. A configuração do Quick Capture é muito parecido com o Auto Capture. A gente vai precisar que o serviço da Nuance esteja rodando. Beleza, ele já está. E aqui ele vai sempre te dar essa tela aqui, porque ele está tentando fazer a leitura da licença localmente. Então, licença servidor. Aqui você vai ter que ver se você comprou os módulos de Snapt e código de barras. Lembrando que Snapt e código de barras são dentro da interface do Quick Capture, não é o do servidor, tá ok? Ativar o licenciamento do servidor e aqui é a mesma coisa, é o endereço de onde está o servidor AutoStore com a porta, tá? E aqui no caso o padrão ele vem sem SSL, sem nada. Ok. Tá falando que ele vai esperar aqui em tanto tempo. Pode clicar em fechar, ele vai dar um erro. Você fecha e abre novamente. Agora ele já vai abrir sem nenhum problema. Ok, ele vem cheio de ícones aqui e ele já está aqui com a nossa estrutura aqui com o formulário de testes, tá? Então aqui você tem uma possibilidade de mexer bastante, tá? Não precisa deixar todos essas opções aqui. Então você tem os tamanhos da miniatura, tudo mais, tal. Aqui em exibir tem como você ir diminuindo a quantidade de coisa, mas eu vou deixar do jeito que está por enquanto. O Quick Capture já está instalado, a gente já volta nele mais tarde. Vamos falar agora sobre a configuração do nosso processo, tá? Vamos lá então, como que a gente vai configurar esse processo aqui para ele fazer algo simples? Vamos conhecer o nosso documento de exemplo de hoje. Então nós temos aqui esses 3 PDFs que são uma estrutura padronizada, como se fosse uma folha de rosto. Então ele é o título de um documento, né? E aqui ele está falando que é 42it.com.br. Ela pode te ajudar em projetos com diferentes processamentos de documentos. E aqui ele fala o seguinte, ó, podemos dizer que seu CPF é 42. O nome do documento é exemplo 42. A data de assinatura é o bug do milênio. É que o nosso telefone é 42. Nós temos aqui um código de barras 42, que é um código de barras do tipo intervalado 2 de 5. Aqui nesse primeiro aqui, o nosso CPF que está com texto é 12312. É o exemplo 1. 12 de 5 de 21, não faço ideia do que seja isso daqui, só me veio na mente. Telefone, um telefone qualquer. E aqui um código de barras com 42it.com.br. Beleza? Esse daqui, se eu não me engano, esse daqui é um code 39. E por fim, nós temos aqui o 321, que é o exemplo 2, 2 de 2002. E nós temos aqui também o 123 invertido. E aqui também tem se não me engano, um code 128 ou algo próximo a isso. Bom, os documentos eles são similares, o código de barras não está sempre no mesmo local, então
isso atrapalharia de alguma forma. Então, como é que nós vamos configurar essa pesquisa aqui dentro desse documento, tá? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, Professional Image a gente pode ou não usar. Aqui eu não vou usar, mas se estivéssemos usando, marcaríamos o Skill Speckle para dar aquela processada na imagem para ficar mais plana, como se fosse um documento mais bem digitalizado. O Binder nós não vamos usar porque nós não precisamos juntar nada. E aqui começa a nossa aventura em OCR. Tá, aqui o OCR está ativado, está usando 100% da CPU, ele não está com pass-through, ou seja, ele não vai entregar o PDF original. O PDF faz parte do nosso input. A resolução é otimizada durante a leitura do arquivo. A nossa língua principal é o português. Aqui nós vamos ter uma entrega em PDF-A. Aqui nós vamos colocar Runtime Replacement para todas as informações do que coletarmos no zonal ficar dentro dessa FRO, que são essas estruturas aqui. E aqui a gente está marcando o CR zonal. Vamos aqui para configurar as zonas. Tá? Aqui funciona como? Aqui nós vamos configurar com o mouse mesmo onde são as nossas caixas de texto. Então aqui, por exemplo, eu marquei toda essa estrutura aqui, ainda mais com palavras, tá? Então eu posso usar ou não. Isso daqui a gente vai usar a nossa expressão regular que a gente configurou na aula 2. A gente tem aqui o nome do documento e aqui é uma estrutura mais fixa, né? Então quando a gente tem, por exemplo, uma folha de rosto de um documento que contém as informações, a gente não precisa nem pensar muito. É só vir aqui e criar uma nova área. Como se cria uma área com nada clicado, quando você não está clicado em nenhum deles, tá? Você vai simplesmente pegar, clicar diretamente no documento, fazer um desenho da área que você quer e vai dar um nome para ela. Nome da área. Beleza. Aqui você pode configurar ou não, tá? Se você não sabe ainda exatamente o que você está fazendo, você pode deixar tudo padrão, tá? Então, por exemplo, se é na folha da capa, eu vou só na página 1 para não precisar ficar fazendo um processamento aqui de todas as páginas e tudo mais, e gastar com todas as páginas e tudo mais. Aí você pode ter uma validação, aqui você vai ter a localização, né, disso daqui em milímetros, em polegadas, em pixels. Você tem até um teste que você pode fazer aqui na hora, né? Então qual que é o nome que você deu, né? Aqui qual que é o valor que ele encontrou nesse teste, o número da página, qual que é o DPI que essa página está e a localização. Então ele te ajuda aqui a entender o que você está encontrando, né? Então eu vou deletar aqui o nome dessa área. Aqui, por exemplo, se eu for no número 1, né? A gente vê que no teste o valor que ele pega é CPF é o 126, 126, 123, traço 12. Beleza, tá ótimo pra gente, isso daqui vai funcionar. E eu vou usar isso daqui para todos os documentos, mas eu só coloco um para desenhar, tá bom? Beleza, então nosso OCR zonal está configurado. Lembrando que eu coloquei um nome aqui para cada um deles, porque eu vou usar essa informação depois para identificar cada um deles, tá? A gente não poderia não colocar nenhum, e aí a gente ia usar a zona, tá? A gente coloca 1, 2, 3, 4, mas isso daqui ajuda no suporte posteriormente. Ainda mais quando você tiver mais do que 2 ou 3 campos para coletar. Aqui nós vamos configurar o nosso código de barras. Então aqui os tipos de código de barras tá basicamente com todos, tá? Às vezes some um aqui porque um já leva em consideração o outro, então se pegarmos aqui, a gente começar a tirar, esse daqui vai ficar disponível porque ele já faz parte de outros, né? Tem muitos códigos de barras que eles são basicamente alinhados. E aqui eu tenho a configuração de um código de barras que eu escolhi, tá? Então se eu vir aqui em Setup, você vai ver que tem a mesma telinha de zonal, né? Só que aqui é para um código de barras. Então selecionei aqui uma área, coloquei uma área grande porque, como vocês lembram no documento, o código de barras ele meio que dança, tá? E aqui eu vou ter as mesmas opções, tá? Então eu posso ter múltiplas zonas e tudo mais, e fazer os testes, e falar se vai ser em todas as páginas que ele vai olhar ou não. Beleza, marquei. Eu vou ter aqui, se eu quiser dividir em código de barra, eu não vou dividir nesse caso. Aqui eu criei, tá? A informação, eu falei que o código de barras no 1 ele vai se chamar BC,
Para quê? Para ficar fácil encontrar, tá, essa informação depois, é só por causa disso. Beleza, acabou, não temos mais o que falar do código de barras. Aqui em Data Filter tem o que nós fizemos na aula 2. Então, o que eu encontrar no CPF, né, quando você puxa ele vem com o page number aqui, e aí você altera ele para a página onde está aquele zonal, e dentro dele a gente vai procurar essa informação. Ele vai nos entregar alguns resultados que nós vamos ver em seguida. Então aqui, quais são as nossas opções? CPF limpo. Então o CPF limpo, ele vai, por exemplo, se ele encontrou isso daqui, ele responderia como true. Se não encontrar, seria false. Ou então a gente pudesse, por exemplo, se isso daqui não é um CPF, mas é a gente está procurando, por exemplo, pode ser até um CPF. Aí a gente vai fazer uma estrutura de pastas em que a gente quer usar isso daqui para determinar se a gente está falando sobre pessoa física ou pessoa jurídica. Então, se for sucesso, a gente vai dar um PF e aqui PJ. Então, com isso a gente consegue dividir as nossas informações baseado no CPF, sem precisar fazer uma outra estrutura qualquer. Tá? Vou deixar aqui o padrãozinho. Beleza. Então, tudo bem. Aqui tem se falhou, se é um sucesso, e o resultado é o que? É o que a gente tem aqui da coleta. Tá? Então a gente está dentro dele procurando, e lembra que está falando CPF, parará. E aqui a gente vai trazer só o número do CPF, a gente não vai trazer mais o resto da frase, mas a gente chega lá. Beleza, tudo bem. E aqui a gente tem o nosso multi-router. No multi-router eu vou aqui falar agora sobre o XML Generator, que ele é bem importante para todo mundo entender onde está o poder do AutoStore. Então aqui ele fala aqui sobre um template, né? Aí a gente tem esse arquivo XML. Eu vou chegar aqui no nosso arquivo xml.xml e vou editá-lo. Maravilha. O que ele tem? Ele abre aqui cadastro, fecha cadastro aqui embaixo, CPF, nome, data e barcode. Né? E aqui tem só o número 1, só para ter alguma coisa nele. É importante ter só uma informaçãozinha besta. Tá? Então eu usei ele como exemplo e ele já gera aqui um menuzinho para a gente poder trabalhar. E dentro desse menu, ele vai trazer aqui, quando você der 2 cliques, ele vai vir assim, 1. Né? Então você vem aqui, clica com 1, você vai até o Data Filter, né? Vai pegar aqui o resultado, vai puxar para cá, ou vai dar um Ctrl C, né? Digamos que aqui não tem nada, e Ctrl V. Ih, rapaz, copiei várias vezes, desculpa. Vamos lá, Ctrl C, Ctrl V. Beleza, dou um OK, tudo bem. Aqui, nesses outros, como eles não fazem parte de estrutura de nome de arquivo, eu decidi que eu não iria limpar, tá? E até porque eles são bem fixos. Então, o que nós temos? CPF limpo, ele é DFT, e DFT é Data Filter. FRO são todos que estão dentro do OCR, né? Então lá embaixo dessa janela de ajuda você vê que são FROs. Então aqui a gente tem nome.1, então o texto da zona nome na página 1. Né? Então quando eu abrir aqui o campo de ajuda dele, de data, o de data lá, data.pagenumber. Então data.1, data.1, é tudo dentro da primeira página que nós queremos. Aqui, o que eu estou fazendo? Ele está falando onde eu vou salvar o XML e onde eu vou salvar o arquivo em si. Né? Então aqui no XML eu deixo ele na /OCR, a pasta que eu escolhi, pode ser de rede, pode ser de rede. E eu vou ter aqui o rename schema. Então aqui eu coloquei de novo o resultado do CPF limpo e coloquei só um contador aqui para caso um mesmo arquivo entre e CPF pode acabar repetindo. Então, para não perder uma informação passada ou uma nova, eu vou deixar aqui com um contador. O documento eu poderia exportar ele para outro local, mas eu quero exportar no mesmo, porque normalmente os sistemas que recebem as informações, eles precisam que o arquivo XML e o PDF estejam na mesma pasta.
né, eles estejam juntos. Então aqui eu tenho a mesma pasta e aqui eu tenho, tal qual em cima, o CPF limpo e o contador. O que tem de além aqui é o file.xt, né, a extensão do arquivo, file extension, em que ele, se você marcou como um PDF, ele vai gerar um PDF, se for um .docx, ele vai de docx, e assim por diante. Se você teve alguma coisa, tipo, você criou um TXT no meio do caminho, ele vai salvar tanto o seu PDF quanto o seu TXT. Beleza, então tudo configurado aqui. Não queria configurar junto com vocês, porque eu acho que só queria passar um resumo. Salvei, sempre que eu salvo, reinicio o serviço. Quando você reinicia o serviço, novos IDs são gerados, né, por trás do capô, né, por debaixo do capô. Então esse daqui ele vai dar erro se você tentar enviar direto. Tá? Então você tem que fechar e abrir de novo. E eu, primeiro de tudo, eu vou abrir com Auto Capture, tá? Que é o mais simplão. Eu vou voltar aqui e vou abrir o Status Monitor, que é para a gente ver a coisa acontecendo ao vivo, enquanto o nosso sistema aqui está rodando. Tá? Aqui no Status Monitor ele vai trazer uma ou mais tasks que estejam rodando no servidor. Então ele já está aqui procurando já um documento para ver se ele entrou ou não e tudo mais. E quando a gente entrar com o documento e enviar, ele vai processar tudo que tiver que processar. Então, para vocês verem, o teste, vamos escolher aqui um arquivo. Então, novo arquivo. Vou colocar aqui o 42IT_3. Beleza. Esse arquivo aqui vai ser enviado para o menu de teste. Enviar. Você tem certeza que quer enviar? Quero. Quer limpar? Quero. Beleza. Tá aqui, assim que esse documento chegar e chegar o momento, nos 20 segundos, por padrão, que ele rodar, ele vai passar por todas as informações. Então ele passou por tudo aqui, chegou no último módulo, que é o gerador do XML, e aqui ele está falando onde ele salvou, né? Então aqui ele está falando sobre o PDF, XML, a gente sabe que já deu certo, e aqui em cima tem todo o resto da operação. Né? Então aqui a gente tem um debugger, para a gente poder acompanhar tudo que aconteceu. Então aqui, por exemplo, sobre os zonais que nós tivemos. Né? Aqui em cima a gente tem, inclusive, ele um por um, analisando a zona do CPF. CPF é o 42, analisando a zona, nome, exemplo 42. A de data, bug do milênio. A de telefone, monte de 42. Beleza. Quando nós chegamos aqui, por exemplo, no código de barras, também tem toda a estrutura dele procurando o código de barras, entendendo, e inclusive ele tem aqui qual foi a informação que ele coletou, mesmo que nós não estejamos usando. Tá? A gente não usa, por enquanto, essa informação, tá? Mas mesmo assim ele capturou e deixou lá preparadinho para a gente. Inclusive, se eu quiser saber onde estão cada uma das informações, ele também me mostra no debugger. Então eu sei que se eu colocar lá sinal de tio, OPB, 2 pontos, porcentagem BC, porcentagem e tio de novo, a gente vai ter o 42. Aqui, como só tinha na primeira página, então é a mesma coisa. Se foram todos, porque tem como você escolher mais de um barcode, ele também coloca todos. Aqui, no geral, todos eles acabam sendo com esse valor, né? Porque a gente só tem um código de barras. Então depois que ele saiu daqui do barcode, ele passou pelo data filter, então ele procurou, qual que é a informação completa? É o CPF, é o 42. Então ele foi lá, ele procurou, né? Então o resultado do sucesso foi verdadeiro, né? Então ele fala assim que dentro do CPF resultado ele foi alterado, ele foi trocado de CPF é o 42 para apenas o número do CPF, só a informação que nós escolhemos. Então nós temos aqui o vírgula zero, porque se tivesse mais de um também poderia ser usado. Então o índice também é muito importante. O que aconteceria se você tivesse o sucesso? Então o sucesso é verdadeiro, a falha é falsa e o CPF limpo ele é trocado por true. Aqui foi onde a gente falou sobre poder colocar, por exemplo, pessoa física, pessoa jurídica.
Tá? Então, como ele passou por tudo isso, ele saiu do componente. Que componente que ele estava? O Auto Capture. E aqui no final, ele veio para outro componente, que é o componente de Multi-Router. Então aqui ele entra no multi-router, ele pega as informações do XMLT, ele pega todas as informações que foram coletadas. Então aqui a gente tem, por exemplo, o nome do arquivo, né, que ele tratou por debaixo dos panos para a gente, onde é que ele estava. Então ele está lá no C dos pontos, a CTemp, essa hash aqui da nossa task e o nome do arquivo temporário. Então, todas as outras informações, ele tem aqui todas as máscaras que foram coletadas, e qual que é a informação que contém dentro delas. Isso aqui também te ajuda a você poder fazer outros testes. Então, tudo que ele precisou pegar. Aqui ele está lendo lá o nosso template, ele está criando um nó, o CPE, o número 1 é o cadastro, ele criou o nó do cadastro, o nó do CPF, ele pega o texto lá do nó que a gente criou acima aqui e troca ele dentro do CPF e assim por diante. Aí no final aqui ele gerou o arquivo temporário do XML final aqui e ele moveu ele para C dos pontos, OCR e o número do nosso CPF com underline 1, que é o nosso contador. E o mesmo ele fez com o arquivo, entre aspas, original, original que foi o último processado. É o 42 IT underline 30001, virou o nosso CPF aqui. Se a gente for até a nossa pastinha de saída, então está aqui o nosso arquivo PDF, bonitão. E aqui nós temos o nosso XML com todas as informações para o nosso sistema já conseguir ler tranquilamente. Beleza. Então nós já temos essa parte de OCR zonal e tudo mais. E nós temos, além do Auto Capture, nós temos o Quick Capture. Vamos acessá-lo para conhecer esse sistema incrível. Então aqui nós temos a mesma coisa, o teste, então ele pode ficar aqui embaixo, você pode mover isso, tá? Mas eu vou deixar nessa interface aqui, não vou falar sobre essa parte aqui embaixo por enquanto. E eu vou fazer o seguinte, aqui, se eu tivesse um scanner, ele daria a opção aqui de digitalizar, e aí ele ia falar com o scanner via Twain, via Isis, acho que via WIA, todos aqueles tipos de drivers, mas pode ficar tranquilo, pode ficar no seu amigão Twain, que não tem erro. Então aqui eu posso pegar, por exemplo, vou pegar esses 3 documentos aqui, inclusive o nosso JPEG, para mostrar um pouco de como funciona essa estrutura. Aqui, quando eu coloquei vários arquivos, eles foram todos adicionados aqui. Então a gente está vendo aqui os arquivinhos e tudo mais. Só que ele criou tudo como se fosse um documento só. Então, ao invés de ser 4 documentos separados, mesmo sendo 4 arquivos, é como se fizessem parte de um documento. Então você está dando como se fosse um join. Se você clicar com o botão direito aqui em cada um deles, você separa, então, um documento, o segundo documento, o terceiro documento e o quarto documento. Aqui você também pode mover, tá, esses arquivos, então se eu quero mandar para cá, eu quero mandar para depois, se eu quero dar join, se eu quero inverter, então eu tenho todas essas possibilidades. Tá? Também eu posso clicar com o botão aqui delete, selecionar e deletar, e agora cada um deles vai ser enviado separadamente ou não. Eu consigo fazer essa separação aqui. Isso daqui é muito útil, porque você pode colocar uma pilha de documentos e a pessoa só vai fazendo a separação do documento onde for necessário. Então, digamos que um é sozinho aqui, se eu clicar com o botão direito do mouse no 2, a terceira página vai se juntar aqui ao lado, e se eu quisesse separar esses 2 arquivos aqui para o 2 estar sozinho e o 3 ser uma nova, eu clicaria no 2 com o botão direito, então eu fiz um corte aqui. Ou seja, se eu clico para cá, eu estou falando como se fosse imagina um ícone aqui com, sei lá, de uma corrente que você quebra ou tira, e junta. Então, nós temos esses 3 arquivos. Então aqui, por exemplo, eu crio um lote onde eu vou enviar esses 3 arquivos
separadamente. Então, com isso, eu acabo não tendo problemas de entrega. Né? Então, se eu vir aqui no CR aqui, deletar esse meu arquivo, quando enviar, vai processar o primeiro, vai processar o segundo, vai processar o terceiro e vai enviar tudo e processar para o nosso sistema. Então, ele mandou o primeiro, mandou o segundo, mandou o terceiro. Ele pergunta: quer criar um arquivo, um documento novo, vazio? Esse documento novo é essa área aqui. Então, se a gente já enviou, a gente não precisa mais disso? Sim, quero criar um novo. Beleza, isso daqui já não faz mais parte do nosso processo. Tá? Isso daqui serve para scanners e ele tem algumas outras opções. Que opções são essas? Então, se a gente tem um arquivo aqui, a gente pode girar para a esquerda o arquivo ou girar para a direita. A gente já tem aqui a função de skill. A gente pode selecionar uma região. A gente tem a remoção de perfuração, todas essas outras coisinhas menores e de tratamento de imagem já tem aqui. Os scanners mais novos já fazem isso por padrão também, então talvez não seja tão necessário, mas se você recebe esses arquivos digitalizados por e-mail e tudo mais, e você quiser fazer um tratamento manual antes de enviar, para você ter uma garantia de qualidade, você pode usar essa interface aqui. Né? Então, ele tem essa interface e ele tem também uma estrutura para a gente completar formulários, que a gente chega em breve. Tá? Então foram todos enviados aqui. Então 123, o 321 e o 424242. O XML vocês já conhecem, tá? Então não tem muito segredo aqui. O 42, tudo que ele identificou como 42. Eu cliquei ali em uma coisinha, então está perguntando se quer salvar. O 321, 123 e o nosso antigo template. Então, beleza, ele gerou todos esses arquivos aqui. Estamos bem de boa. Não temos muito mais o que ver dentro do nosso zonal e data filter. Agora aqui a gente tem essa estrutura aqui que não faz muito sentido até então. Para que serve isso? Aqui, quando nós vamos fazer, quando nós criamos aqui o nosso formulário, ele é um formulário. Então eu posso criar um campo chamado, sei lá, operador. Operador. Uma string. Então ele vai ser algo que a pessoa vai escrever. Né? Então aqui eu posso usar essa string para alguma coisa. Então caso eu queira, por exemplo, vir, eu vou querer colocar a string do nome antes do CPF. Então, se eu estou vindo aqui, eu vou vir aqui nas variáveis do AutoCapture, ele já me gerou aqui operador. Vou dar um Ctrl C e antes do meu CPF limpo, eu vou dar um Ctrl V. Então ele gerou aqui para mim o operador e eu quero colocar essa informação Ctrl C também no arquivo PDF, tanto o nome do PDF quanto o XML ficarem iguais, né? Então, normalmente você vai deixar isso daqui de um jeito e esse daqui igual, mas vai sempre adicionar o file extension aqui no final para você ter certeza que o arquivo vai ser entregue. Se você não deixar isso, vai ser um arquivo sem extensão. Dei um OK, dei um OK, dei um OK, outro OK, salvei, reiniciei. Se eu estou reiniciando aqui, como eu te falei, esse menu aqui ele está desatualizado, você tem duas opções. Você vai vir aqui em opções, configuração do AutoCapture, vai te perguntar qual que é o servidor, e quando você dá um OK, ele vai tentar ler de novo e zerar aqui. No geral, não quer ter dor de cabeça? Fecha, quer salvar as alterações? Não quero. Tudo bem, vem aqui e abre novamente. Beleza, a gente já garantiu agora que ele está na versão nova. E quando nós clicamos aqui, operador, ele já me pergunta. Isso daqui é um campo de texto, então eu posso colocar meu nome aqui. Mas eu não quero colocar só meu nome. Eu quero ter outras opções. Digamos que o operador ele não é apenas a pessoa que está digitando. Né? Por acaso, dentro do documento, a gente tem o nome dele. Né?
o que vamos fazer? Aqui nós temos o plugin do Snapt. O Snapt ele é uma tecnologia que você vem aqui e ele começa a vir aqui com essa coisinha aqui no seu mouse. Então ele está falando o quê? Operador. Esse operador aqui, esse campo. Aqui ele vai tentar pegar alguma coisa. Então ele fez já uma leitura de OCR nesse documento sem enviar para o servidor. Tá? O que ele vai fazer aqui? Ele vai te mostrando tudo que você pode usar com um clique para ser a informação que você está procurando. Então a gente colocou o nome do operador, aqui não tem nenhum nome, mas se fosse qualquer outro campo ele funcionaria da mesma forma. Então eu sou o diversos. Quando eu cliquei aqui em diversos, o diversos veio para cá. Posso clicar no X, selecionar com o mouse mais de um, né, e ir arrastando, então ele escreve essas informações. Então eu coloquei aqui operador, o meu documento, um ou N, daí ele vai dividir isso daqui certinho. Eu vou ter que responder um formulário por arquivo, tá? E depois que isso daqui está pronto, enviar para o Store. Você quer enviar? Quero enviar. Beleza, ele enviou. Está perguntando se vai criar um documento vazio? Sim, por favor, cria um documento vazio. Beleza. As coisas aqui já vão acontecer dentro do Store, né? Em breve, na nossa pasta, a gente vai receber esse arquivo processado. Então está processando, fazendo aqui tudo certinho, gerou, beleza? Quando nós chegamos aqui, tá, cara, diversos, mas a gente não alterou nada dentro do XML. Ele vai criar uma tag para ele? Não, não vai, porque a gente não pediu. Então a gente pode usar uma informação para um ou mais campos ou não usar. Só que se você for para prestar atenção, aqui eu estou usando um telefone, mas o nosso campo é de barcode. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrumar, né, fazer uma correção para nos próximos isso não mais ocorrer. Então é assim que você faz uma atualização de uma correção. Você vai até o seu processo, vai no seu multi-router, por exemplo, vem aqui, vamos lá, cadastro, barcode é o que está errado. Né? O nosso barcode a gente não precisa limpar, a gente criou o campo BC, então eu posso simplesmente vir aqui, clicar com Ctrl C, vir aqui, trocar. Pronto, a partir de agora, depois de eu salvar, ok, salvar, reiniciar. Já vou fechar aqui o meu Quick Capture. Fechei meu Quick Capture. Ele está parando o servidor. Ele já está subindo. Agora eu já posso abrir o Quick Capture. Ele já vai vir recarregado com todos os novos IDs. Eu vou vir aqui. O operador é o Caio. Muitas vogais para aí. Beleza. Então tá aqui. Vou deixar aqui o 1 mesmo. Beleza. O 1 é o nosso 1, 2, 3. Tá? Vou enviar para o servidor. Sim. Beleza. Deseja um novo documento vazio? Sim. Pode mandar bala. Beleza. Aí nós temos o nosso servidor que ele fica olhando para a fila a cada 20 segundos. Beleza. Já começou todo o processo. Terminou de fazer o processo. Beleza. Quando chegamos aqui na nossa entrega dos documentos, podemos aqui dar uma editada, beleza, já veio já com o nosso código de barras com 42h.com.br. Perfeito, então a gente conseguiu fazer uma correção, agora todo novo arquivo que entrar dentro do processo já vai vir correto. Legal, a gente ainda não vê esse computador funcionando, né? Como é que ele funciona quando você está trazendo um documento repetido? Não mudou o operador, não mudou o CPF, vai ter que mudar o nome. Beleza? Quer criar um novo arquivo? Quero. Então aqui a gente está esperando ele novamente iniciar o processo de verificação, que chegou. Então tá lá, passou por tudo, já foi entregue. Chegamos aqui, underline 2. Então beleza, a gente já está garantindo que, mesmo que coloque outro documento que por acaso o operador já cai, por acaso o CPF encontrado seja aquele, não vai sobrescrever aquele arquivo.
Beleza. Maravilha. Só que, cara, tem um problema. Meu sistema não vai aceitar aqueles pontos dentro do CPF. E agora? Bom, a gente pode, por último, então, fazer mais uma configuração dentro do Data Filter. Eu vou adicionar Replace. Qual que é o campo que o resultado do replace vai fazer parte? Esse daqui que a gente limpou o CPF do resto do texto é o CPF limpo. Esse daqui vai ser o CPF 100 pontos. Qual que é o input? O que eu estou buscando? O que eu estou buscando é o resultado do CPF limpo. Então, CPF limpo, vem para cá. Então ele vai encontrar o CPF limpo e em seguida ele vai entrar no CPF 100 pontos. Procurar pontos, trocar por nada. Eu posso utilizar uma estrutura de capitalização, né? Caption, né? Que é maiúscula reconhecido só como maiúsculo, minúsculo só como minúsculo. Posso até usar uma expressão regular. Aqui para deixar mais fácil, tudo que encontrar de ponto eu vou trocar por nada. Vou dar um OK. Então agora o que acontece? O meu CPF limpo ele ainda é aquele CPF. Ele não mudou. Então, por exemplo, digamos que eu quero que no nome do arquivo tenha a pontuação, mas no XML não. O que eu vou fazer? Eu venho aqui no meu multirouter. Vamos entrar no nosso XML Generator. Então aqui eu quero que ele venha estruturado. Não tem jeito. Isso daí eu faço questão. Mas aqui no CPF eu vou vir dentro do meu data filter e vou encontrar aqui o nosso CPF 100 pontos. Né? Então eu vou dar um Ctrl C nele, vou entrar aqui dentro e CPF 100 pontos. Então aqui está o CPF 100 pontos, aqui está o CPF limpo. Se eu fizesse alguma outra alteração dentro do CPF 100 pontos, eu poderia usar também. Vou dar um OK, aquele bando de OK, aquele bando de save, aquele restart. Vou vir aqui, vou fechar esse cara, vou esperar o servidor reiniciar. Beleza, reiniciou, vou abrir meu Quick Capture. Beleza, se ele abriu significa que está tudo certo. Vou dar 2 cliques no teste, beleza, qual que é o operador? O operador é o Caio. Tudo bem, então vamos começar aqui. Eu vou até colocar o 2. Beleza, 3, 2, 1, aqui. Tá. Tudo bem, tá simples, enviar. Quer enviar tudo? Quero enviar tudo. Quer um documento vazio? Quero um documento vazio. Tudo bem, então já vai estar aqui. Aqui é a mesma coisa, ele vai esperar, ele vai fazer a varredura de 20 segundos, é configurável, não precisa. A cada 20 segundos ele vai procurar os arquivos novos, vai encontrar todas essas informações e vai enviar para a gente dentro da nossa pasta. O nome continua com pontuação, XML já está sem. Falta o traço, tá bom. Entra lá, coloca o traço também, trocar por nada, acabou. Para nossa aula 3, acho que já está tudo legal. A gente viu o CR zonal, a gente viu o barcode, a gente viu o data filter e quick capture. Seguimos em breve com uma próxima aula mais avançada.